Sempre bonita de volta para todos vocês e agora a gente vai falar de bem-estar. Quando a gente fala de bem-estar, muitas vezes a gente pensa no yoga como uma terapia. E é justamente do yoga que nós vamos falar hoje. Vamos falar do Yoga Kundalini. O que o Yoga Kundalini ele pode refletir de benefícios entre as diferenças de homens e mulheres, principalmente nos relacionamentos. Quem vai conversar com a gente e explicar um pouquinho mais tudo isso é o professor de yoga e também terapeuta Akal Muret Singh. Ele que é lá do Instituto Yoga Nanak. E vai explicar pra gente aí essa diferença que às vezes é tão difícil entre homens e mulheres, principalmente de diálogos e também até de relacionamentos. Tudo bem, Akal? Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Uma honra ter você aqui no nosso programa, viu? Eu acho bom vir. Principalmente quando a gente fala de homens e mulheres, porque quando a gente pensa assim, não tem diferença. Tem sim, né? Sim. Homem e mulher pensam totalmente diferente. Eu costumo dizer, a mulher ela pensa que o rosa tem 50 tipos de rosa, para o homem já tem um, não precisa muito, né? E assim varia, eu acho que em tudo. Como que essa diferença entre homem e mulher, o yoga pode ajudar no relacionamento a dois? Sim. Isso é na perspectiva assim, da psicologia do yoga, do Kundalini, né? Entende que a humanidade como um todo, como ente, a humanidade lança a mão de duas estratégias para ser completa, o masculino e o feminino. Então, naturalmente é necessário que existam as diferenças porque elas fazem parte de um todo, que é o humano, e manifestam algumas qualidades na polaridade masculina, na polaridade feminina, e a totalidade é exatamente a harmonia e a integração desses dois polos, né? Do masculino e do feminino. Então, reconhecer as diferenças, reconhecer a própria natureza, o homem e a mulher reconhecer a sua própria natureza, e, antes de mais nada, reconhecer seu próprio ser como uma instância que antecede as próprias diferenças naturais de masculino e feminino. Ou seja, o que significa isso? Reconhecer-se a si mesmo como um ser infinito, espiritual, divino, que vive nesse mundo manifestando com maior predominância uma das polaridades, né? E então, reconhecer-se como um ser que tem um potencial infinito, reconhecer a sua natureza, suas diferenças, suas peculiaridades, suas diferenças em relação ao outro, isso é absolutamente indispensável para compreender a si mesmo e para compreender o outro. Compreender a si mesmo é importante para não se sentir pressionado a ser de um outro modo que não corresponde à sua natureza, pela pressão do outro, que na sua ignorância também não compreende nem ele mesmo, nem a quem está com ele, e também cria pressões. Então, as pressões mútuas resultantes do desconhecimento de si mesmo criam uma pressão sobre o outro que se sente como que impelido a ser diferente do que ele é, gerando um desconforto consigo mesmo. Enfim, aí nós temos uma situação bastante confusa, esse quadro, que aparece nas relações de um homem e de mulher e nas relações humanas de modo geral. E no caso as características, porque a gente sabe que o homem ele tem uma determinada característica e a mulher também. Como que isso influencia positivamente no Yoga Kundalini? A visão do Kundalini Yoga, então, por exemplo, o homem simbolicamente é o Sol. O Sol, ele tem estabilidade, ele tem... Ai, que lindo isso que você está falando. Um brilho, uma estabilidade, e cabe a ele, digamos, o homem, né, enquanto um ente masculino, desenvolver a capacidade de ter um grande nível de estabilidade. Por exemplo, a necessidade fundamental do homem é ter uma conexão com uma instância divina, infinita, que ele pode nomear ou não nomear, mas que aparece como intuição, foco, digamos, essa coisa que eu falei da estabilidade e uma capacidade de enfrentamento dos diferentes desafios da vida a partir dessa base de intuição, de sentir-se infinito e ao mesmo tempo sentir-se atuante no mundo e confiar na sua intuição e na sua coragem, na sua capacidade para lidar com as situações. Então, essas são algumas características básicas do masculino. A mulher já é um ente
complexo e interessante. Digamos assim. Espera aí, o homem é o sol e a mulher não é a lua? Claro, Bom, obviamente. bom. A mulher é simbolicamente a lua. Na visão do Kundalini, sendo bem, assim, é um assunto bem amplo e bem complexo, tentar resumir, mas a mulher, é considerado que a mulher é regida pela lua. Acredito. Ok. Agora, existem 11 pontos lunares no corpo da mulher que, de 2 dias em 2 dias e meio, se sucedem no comando das características e algumas nuances que aparecem como interesses, modos de ser, naqueles dias de 2 dias e meio em 2 dias e meio. Portanto, uma mulher muda o ponto lunar predominante. Aí eu não posso deixar de fazer um comentário, que a mulher realmente é de fases. Tá aí, ó. Óbvio. Tá vendo? Por causa da lua. Sim, todo mundo com tem certeza. que entender. A mulher é, digamos assim, um ser que, exatamente por estar fluindo em 11 pontos lunares, né? Durante um mês, ela tende a fluir, aí de 2 dias e meio, de 2 dias e meio, muda o ponto. Então, nós temos um ciclo de 11 pontos. E, ainda, a mulher, ela funciona em 6 canais mentais simultaneamente. Olha. Então, a mulher é capaz de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Por isso, porque ela tem Porque essa... ela pode, não é que isso consegue. não é algo que a mulher se sacrifica ou que ou ela é explorada exatamente porque ela consegue fazer muitas coisas. Não, a mulher em paz, a mulher em equilíbrio, ela pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo de forma tranquila. Então, nós temos que contexto tem a mulher? 11 pontos lunares, fluindo em 6 canais, e a complexidade mutante que significa esse ser feminino. Por outro lado, as múltiplas possibilidades que ela traz, digamos assim, para o divino aparecer na Terra. A mulher exatamente consegue ter uma sutileza e uma disponibilidade de nuances para as qualidades essenciais do ser humano aparecer. O homem já funciona em um canal de cada vez. Então, um exemplo clássico assim, o homem está concentrado fazendo alguma coisa. A mulher chama ele para fazer outra. Pronto. Isso é muito incômodo. Acaba o mundo. Porque entende? Não é o homem tem que saber lidar com isso, para saber flexibilizar. Uhum. Mas no primeiro momento, ele se sente retirado de uma profundidade de entrega que ele tem naquele ato que ele está envolvido. Ele se lança naquilo. Então, quando o homem se lança profundamente em algo que lhe interessa, ele consegue chegar na essência daquele tema, daquele assunto. Porque ele vai profundamente ali. Ele se lança mesmo. Se ele é retirado, ele é chamado para uma outra tarefa, ele se sente incômodo. Aí depende do homem saber se conhecer e lidar com essa sua característica para ele não se tornar uma pessoa rígida, né? Que não tem medo de mudança, que não dança também no fluxo das situações. A harmonia do homem aí é saber que ele pode deixar aquilo que ele está fazendo no ponto em que se encontra agora, ter a flexibilidade de atender uma outra situação importante e saber que ele pode retornar e continuar. Por outro lado, para a mulher, se ela entende que o homem é assim, ela vai se aproximar dele de um outro modo na comunicação, para lhe chamar para alguma coisa importante que precisa ser Pode me ajudar atenção. aqui, depois você volta para fazer o que você estava fazendo. Alguma coisa né? assim. Se ela chega com um grau de exigência ou de uma certa já preventiva, digamos, intolerância com o fato de que talvez ele não queira ou algo assim, se cria uma situação de conflito, uma situação de haverá um embate desnecessário. Existem Comunicação conflitos, importante. né? Muito. Existe muito. Em relação a esses conflitos, eu até te pergunto, o que pode existir para harmonizar isso? Para que exista uma relação saudável, harmônica entre homens e mulheres dentro do Yoga Kundalini? Na visão do Kundalini Yoga, o ser humano nasce para acessar a sua dimensão mais profunda, infinita, divina. Todo ser humano nasce para isso. Esse é o primeiro compromisso de alguém por estar existindo. A partir desse propósito, desse encaminhamento da vida para essa realização essencial do ser, na medida que ele se situa nesse ponto, aí ele pode encontrar uma outra pessoa
que vai caminhar com ele em direção a isso, e uma outra pessoa que tem essa intenção existencial mais profunda também. Quando duas pessoas se encontram, tendo como referência na vida de cada uma delas essa relação com algo transcendente, infinito, e elas então decidem se relacionar para que uma coopere com a outra, porque cada uma realize a sua própria infinitude. Então um vai ajudar o outro a realizar o propósito da própria vida. Isso é o que justifica um relacionamento. Quando um contribui para que o outro se encaminhe para o mais profundo do seu próprio ser. Se for assim, uma pessoa vai compreender a outra, eles vão ter um acordo mútuo de avisar, de indicar quando um deles está preso num padrão que restringe o próprio potencial, que lhe atrapalha no seu propósito fundamental de vida. A pessoa vai identificar, você está preso num padrão, você está condicionado assim, você está vendo uma coisa assim. Uma pessoa vai contribuir para que a outra enxergue, de uma maneira muito sutil e muito clara na intenção. Isto justifica uma relação. Então as pessoas estão juntas para se ajudar e caminhar em direção a essa infinitude. Quando elas não têm essa referência existencial de uma superação e de um desenvolvimento de potencialidade, elas estão juntas para quê? Normalmente elas estão juntas... Aonde surgem as discussões, desentendimentos... Claro, porque normalmente as pessoas se relacionam para poder estar bem consigo mesmo, ao invés de elas estarem bem consigo mesmo e se relacionar. Um paradigma absolutamente contrário. Muito diferente. Por exemplo, pela falta dessa plenitude que é próprio do ser humano buscar, pela falta dessa plenitude, ela sente um vazio, um desconforto da falta. Ela quer colocar outra pessoa no lugar desse vazio para ele se sentir um pouco melhor. Isso vai gerar dependência, cobrança de ambos os lados. Quando duas pessoas se relacionam desse modo, elas vão discutir muito, vão brigar muito, porque elas terão duas ilusões básicas. Uma vai pensar que a outra vai lhe completar, o que é totalmente ilusório. Na visão do yoga, cada ser já é completo. Ele não precisa do outro para se completar. Ele se relaciona não para se completar, ele se relaciona para compartilhar da sua plenitude e para caminhar junto em direção à realização dessa plenitude. Nossa, eu concordo completamente com isso. Mas quando eles se relacionam para se completar, não vai acontecer. Se uma pessoa tem a ilusão que vai completar a outra, ela está numa enrascada, porque isso não vai acontecer. Ela não vai conseguir completar a outra. Se a outra cobra dele que o outro lhe complete, também ela está numa ilusão, porque ela não vai encontrar ninguém que lhe complete. Não existe nenhuma laranja que nasceu pela metade. Toda laranja nasce completa. Não existe esse negócio da outra metade. O que existe, sim, são pessoas que podem ter uma grande afinidade, um grande propósito assim, existencial comum e podem cooperar uma com a outra para ir em direção a isso. Então, respondendo assim objetivamente, o que é necessário para duas pessoas se relacionarem em harmonia, de forma saudável? É necessário, primeiro, que elas tenham um compromisso de descoberta do seu próprio potencial humano e, segundo, que ela compartilhe com aquela pessoa com quem ela convive e coopere para que a outra também encontre esse potencial. Se ambas se encaminham para essas descobertas profundas, elas podem se relacionar muito bem. E todas as diferenças serão vistas como... serão celebradas as diferenças, ao invés de serem objeto de atrito. Né? Quando alguém descobre a plenitude do seu próprio ser, ele encontra um ser diferente, maravilha. É uma aventura, é uma descoberta de algo que você não conhecia ainda. Isso é muito instigante e interessante, ao invés de ser algo do qual você tem que se defender, que você tem que diminuir a diferença para poder estar em paz. Tem que se justificar. Você aprende na relação, a gente aprende a conviver com a diferença na medida em que a gente descobre o ponto de conexão, a gente descobre a unidade. Quando se descobre a unidade tem dois níveis. Um é a unidade de propósito existencial e a outra é a unidade de já ter descoberto esse infinito dentro de si. Então, essas diferenças serão bem-vindas quando se encaminha para isso a relação e a relação de cada um consigo mesmo. Quando é assim, as diferenças geram atritos, geram cobranças e tudo aquilo que a gente já conhece. Já sabe, né? Isso tudo é muito bom a gente saber. E para quem quiser conhecer, saber um pouco mais do Yoga Kundalini, como que ele pode ajudar nos
relacionamentos afetivos e também no dia a dia, né, Cal? Como que essas pessoas fazem para entrar em contato? Aí até o Instituto Yoga. Até o Instituto de Yoga, existem aulas de yoga. Essas aulas de yoga, elas levam uma pessoa para descobrir o seu potencial. Tá ali o telefone de contato, né? 3045-8169, isso? E na medida que a pessoa está descobrindo o seu potencial, se ela convive com alguém que está também descobrindo, isso é maravilhoso. Claro. Porque elas caminham juntas em direção a isso. E existem técnicas respiratórias, meditações que podem ser feitas em dupla, práticas que ajudam a harmonizar o campo áurico, energético de uma pessoa com a outra. Ajuda as pessoas a se descobrirem num nível mais alto do que a personalidade básica do dia a dia. Então elas criam um vínculo mais profundo. E aí no momento que elas estão convivendo no dia a dia, elas têm aquela referência uma da outra naquele outro nível de consciência mais alto. Então meditar juntos, praticar juntos, é algo que auxilia tremendamente uma relação harmônica. Então me dá suas mãos aqui, vamos ver se nós estamos energicamente, estamos bem energicamente, que Deus te abençoe, obrigada, viu? E você não sai daí, que a gente já volta daqui a pouquinho falando do lançamento da terceira sede do Estúdio Única. Já volto.